Pode sentar no seu lugar e assim que você se assentar, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Hoje é culto de Santa Ceia, né? Eu quero, aqui em Efésios, no capítulo de número 2, trazer um pouco a memória, até o significado do que é a ceia. Irmãos, sem dúvida nenhuma, o Evangelho de Jesus, a história de Jesus, o Jesus histórico, ele já está bem conhecido. As pessoas têm muita informação a respeito de Jesus. Mas o Evangelho, o propósito dele não é trazer informações sobre Jesus. Porque informações qualquer religião traz. A história traz informações de homens que morreram e foram sepultados e ainda estão sepultados. Mas o Evangelho é poder de Deus, irmão. O Evangelho não é uma história de um homem que foi crucificado, sepultado e está sepultado. O Evangelho, ele é o poder de Deus, é a palavra viva, é Cristo ressuscitado e presente no nosso meio. Então a igreja, irmãos, ela não é um transmissor de informações do que é a palavra de Deus. A igreja é a reunião onde que Jesus, ele se manifesta e está presente. E através do Espírito Santo, irmão, ele revela a você a pessoa real de Jesus. Então o Evangelho do Senhor, irmão, que nós pregamos aqui, não é um conjunto de informações sobre um homem morto, não. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus está vivo. E conhecer o Evangelho é conhecer Jesus vivo, é ter uma experiência com Deus vivo. Tem muita gente hoje, irmão, que conhece a respeito de Jesus, mas não tem uma experiência com Deus vivo. Tem um monte de gente que conhece tudo a respeito da história, mas o propósito do nosso Evangelho é que você tenha um encontro real com o Senhor Jesus que está vivo e que reina. Em Efésios no capítulo 2, a palavra de Deus, irmão, eu sempre digo isso para os irmãos aqui: se arrancasse de nós a Bíblia e deixasse eu com um capítulo da Bíblia, eu escolheria Efésios do capítulo número 2. Porque Efésios capítulo número 2, ele revela todo o propósito de Gênesis e Apocalipse. Efésios capítulo 2, ele revela o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, e até você que entrou aqui a primeira vez. E quem estiver pronto, dá um glória a Deus. Que nós vamos embarcar aqui em cada versículo desse. Apesar de ser curto os versículos aqui, um capítulo bem pequeno, eu gostaria que os irmãos dessem atenção a cada detalhe. A palavra de Deus diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E eu quero que a igreja seja bem participativa aqui para a gente fixar a mensagem. Vamos de novo. Vocês estavam o quê? Vamos falar mais forte? Vocês estavam? Diga, eu estava morto. E ele fala aonde, ó? Ele fala assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões, em seus pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem aonde? Irmãos, vamos entender esse primeiro versículo aqui. Eu queria que você ficasse atento ao texto. Pode deixar até aqui. Queria pedir às crianças para ficar bem quietinho aí. O texto, irmão, ele mostra aqui a nossa condição, a condição do nascimento do homem perante o Criador. Eu não vou ter que relembrar os irmãos aqui de tudo que aconteceu no Éden. Acho que todo mundo aqui sabe que o homem caiu lá. E a natureza humana se corrompeu, irmão.
E Deus se afastou, a presença de Deus se afastou da terra, se afastou do homem, por causa da condição do pecado, da degradação, da imundície que se tornou o coração do homem. Algumas pessoas, irmãos, confundem onipresença com presença de Deus. Deus é onipresente, sim ou não? O que significa que Deus é onipresente? Que Ele está em todos os lugares. Aí você vai me dizer, pastor, mas se Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, então, se Ele estiver lá numa casa de prostituição, Deus está lá. Sim, Deus está, sim ou não? A onipresença de Deus está. Deus sustenta todas as coisas no universo, irmão. E a onipresença de Deus, os olhos de Deus. O teu salmista diz: se eu for mais alto os céus, o Senhor está lá. Se eu for às profundezas, o Senhor lá me encontra. Porque a onipresença de Deus está em todos os lugares. Porém, a presença gloriosa, a doce presença de Deus não está em todos os lugares. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Isso significa que Deus não se compactua com tudo, irmão. Quando o homem pecou, Deus expulsa o homem do jardim de Deus. E Ele expulsou para onde? O jardim não é do Éden. Tem muita gente que fala o jardim do Éden. Não, é o jardim no Éden. O jardim que Deus construiu para se relacionar com o homem no mundo. Na terra onde o mundo já era habitado por Satanás. O relacionamento de Deus com o homem era nesse jardim maravilhoso, onde estava realmente a presença de Deus, onde o homem desfrutava das palavras, da presença, da gloriosa presença do Senhor ali naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz que quando o homem compactuou com o pecado, Deus expulsa ele para o mundo. E a partir daquele dia, irmão, o homem, ele se inclinou a tudo aquilo que o príncipe deste mundo, Satanás, deseja. A inclinação da carne, o pecado, a desobediência, a rebeldia contra Deus, a blasfêmia, a imoralidade, a perversidade. E por mais que hoje, irmão, a gente vive aparentemente numa sociedade moral, né, vamos dizer assim, e a gente se comporta às vezes como pessoas morais, nem o maior nível de moralidade do ser humano, irmão, pode chegar próximo a 1% da santidade de Deus, e da essência dessa santidade que Deus colocou em nós quando nos gerou. O propósito de Deus, em Efésios capítulo 1, aqui verso 4, fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível na presença dele. O que quer dizer isso? É que antes de você nascer, minha irmã e meu irmão, olha aqui para mim, antes de você nascer, Deus, o projeto dele para a sua vida é que você fosse santo e irrepreensível como ele é. Se eu pegasse esse celular aqui, ó, e fosse eu o autor, o criador desse objeto, e eu tivesse feito ele para um desígnio, para um propósito, e ele não servisse para aquilo, eu destruiria ele, eu jogaria fora. Porque quando a gente cria algo com propósito, você que já deve ter feito alguma obra na terra com um objetivo, talvez alguém aqui já teve essa experiência de criar alguma coisa ali, de transformar alguma coisa e querer que chegue naquele determinado resultado e aquilo desanda. Isso acontece muito na cozinha, não é verdade? Você vai fazer uma carne, você cria toda uma expectativa naquele prato, às vezes tem até visita, né? Você quer mostrar ali os seus dotes, e aí de repente, por um motivo ali, né, você não consegue chegar naquele resultado. Só que ali o problema é que muitas vezes é o cozinheiro que é o culpado. E do lado de Deus, nessa analogia que nós estamos fazendo, Deus é perfeito, irmão, Ele não erra. Ele fez perfeito. E a natureza, nesse poder de escolha, escolheu errado. Escolheu o lado da maldade, escolheu o lado da corrupção. Você nem estava lá quando tudo isso aconteceu, mas veio na tua natureza de presente aí.
E aí eu te pergunto, irmão, você é santo? Você é irrepreensível? Deus é soberano, irmão. Deus é grande. E não tem palavras para a gente definir o tamanho do nosso Deus. Deus é muito grande. Só que muita gente está deixando passar a responsabilidade que um dia, irmão, esse mesmo Deus que esteve ali face a face com Adão, em breve estará face a face com cada um de nós no dia do juízo de Deus. Poucos pastores estão falando sobre a vinda de Jesus e sobre o juízo de Deus, mas essa noite eu quero lembrá-los que em breve nós estaremos perante o trono de Deus, e cada um haverá de prestar conta perante tudo que fez na terra, irmãos. O texto que nós lemos aqui diz que nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Significa que o morto, irmão, ele não tem escolha. Foi assim que você nasceu, cego, morto espiritualmente, vivendo aqui na terra como um ser humano, mas espiritualmente caído, completamente inclinado a fazer já o que não presta mesmo. E esse procedimento que você vinha fazendo por instinto, antes de conhecer o Senhor Jesus e a palavra de Deus, é seguir a presente ordem desse mundo, e aqui a Bíblia chama ele de príncipe do poder do ar. Sabe por que o diabo é chamado príncipe do poder do ar? Porque ele habita nas regiões atmosféricas da terra. O diabo, você não consegue ver ele, irmão. E tem muitos crentes ainda, infelizmente, que acreditam que Satanás e os seus demônios estão no inferno. O diabo está na terra, irmão. Os demônios estão na terra, e é aqui que é o reino deles. Jesus disse que o reino de Satanás é nesse mundo, ele é o príncipe desse mundo, é ele que governa esse mundo, e a igreja é a embaixada de Cristo na terra. A igreja são os representantes do céu na terra. Esse mundo não está pior, porque a igreja ainda está pregando o evangelho, irmão. Porque ainda existem pessoas orando, intercedendo. É por isso que esse mundo ainda não está completamente perdido, porque a igreja é luz de Deus na terra. A presente ordem desse mundo é a presente ordem de Satanás, que está dominando, como o texto aqui que os irmãos leram, o poder do ar, o espírito que é agora, no presente momento, está atuando sobre aqueles que vivem na desobediência. Uma pessoa que está vivendo sem Deus, irmão, ela está dominada pela direção de Satanás. E a gente mistificou muito o diabo, né? Colocar ele com a aparência, né, de um ser vermelho, de chifres, de rabo, né? E tentaram animar isso, amenizar a situação. Mas os espíritos que você não consegue ver no mundo espiritual estão destruindo famílias. Os espíritos das trevas que dominam esse mundo aqui estão acabando com famílias inteiras, irmão. Estão cegando as pessoas, estão destruindo os jovens, estão manipulando as crianças para destruir as crianças muito antes delas chegar à sua idade adulta. E infelizmente alguns de nós, irmão, não percebem dentro às vezes da nossa casa onde é que esses demônios estão atuando na nossa vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, na sua casa, no seu lar, não pode ter brecha para demônios. Segunda parte do versículo diz o seguinte, verso 3, anteriormente todos nós, todo ser humano, irmão, não tem ninguém justo. Ele fala que todos nós também vivíamos entre estes, satisfazendo a vontade da carne e seguindo, olha só, os seus desejos e pensamentos. Aqui está falando a respeito do que o mundo pensa e o que o mundo faz. Como os outros éramos por natureza, ou seja, você nasceu assim, por natureza, estava na sua origem, na sua essência, o que? O merecimento de quê, irmãos? Eu queria que a igreja toda dissesse, vou ler com os irmãos, como os outros éramos por natureza o quê? Merecer. Perceba que por natureza já existia um merecimento. Você nem tinha nascido ainda, mas já havia um merecimento da ira de Deus.
da manifestação da justiça de Deus. Esse evangelho às vezes soa como um pouco duro no ouvido de alguns, porque a gente tem ouvido um evangelho romantizado. Quem gosta de escrever assim, Deus é amor? É tão bom quando alguém olha para nós e fala, irmão, Deus é bom. Deus é bom, não é, irmão? Quem crê que Ele é bom, diga glória a Deus. Aí que está o grande problema, é porque você não é bom. Nós fomos bons quando Deus nos criou, e o mal habitou em nós, e ele enraizou nas nossas vidas. A bondade não está em nós, irmão. Na nossa carne habita somente a maldade, é a ira, e não é a ira de Deus, é a ira do homem, é a justiça humana, é a falta de perdão, é o orgulho, é a amargura, é o desejo de ver as pessoas que nos desejam mal se lascando, é o desejo em nós de ver a gente superando as pessoas, para as pessoas terem que aplaudir nós e falar, realmente Ele é bom e eu não sou nada. A gente está tentando ver a derrota dos outros e a nossa vitória, mas Jesus prega um pouco ao contrário do que tudo isso, irmão. O Evangelho de Jesus, ele vem nos mostrar que nós não merecemos o céu, mas Ele conquistou o céu para nós. Ele vem mostrar ao homem que nós merecemos é a ira de Deus, e que a bondade de Deus é literalmente a manifestação da ira e do juízo de Deus no fim de todas as coisas. Porque o propósito de Deus é eliminar a maldade, irmão. E eu queria alertar os irmãos que nenhum de nós podemos chegar diante do trono de Deus e ser encontrado em nosso coração esse tipo de situação, porque Cristo veio para nos lavar pelo seu sangue regenerador. Cristo, Ele veio para limpar o seu coração e a sua mente e tornar você obediente a Cristo, irmão. E ai de nós, se chegarmos diante daquele dia sem ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Queria continuar com os irmãos a partir do verso 4, e agora eu vou ler até o final. A palavra de Deus diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aqui ele deixa claro, irmão, que Ele morreu por você ainda quando você estava todo em pecado, e pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e por isso, e isto não vem de vocês, mas é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmão, tem uma coisa acontecendo nos dias de hoje que está afastando muita gente de Deus, e talvez tenha alguém aqui que está assim. A única coisa que a Bíblia deixou clara aqui que você é merecedor é da ira. Não tem nada que você fizer para Deus que vai te tornar merecedor de Deus, irmão, merecedor do céu. Você que entrou aqui essa noite, talvez no seu coração você fala assim: tudo que eu queria era ser salvo, é estar mais perto de Deus, é ter a presença de Deus. Então entenda que não é por merecimento que você vai alcançar isso, porque merecimento você já merece a ira. A graça, irmão, que é um favor imerecido, que é algo que Deus, olhando para você todo em pecado, teve misericórdia de você e enviou o Filho amado, que pagou o preço na cruz do Calvário, como nós cantamos aqui, foi despedaçado na cruz pela sua vida, de graça. Ele entregou para você a oportunidade da salvação. Sabe por que você talvez não tem coragem de chegar diante de Deus todos os dias, todas as manhãs, e sorrir para o Senhor, e agradecer a Deus, e orar pelas pessoas, sabe, com paz no coração? Porque você ainda está tentando ser recebido por Deus por merecimento. Você ainda está tentando ser aceito por Deus pela sua moralidade, sabe?
Você está tentando ser aceito por Deus pelas suas obras. Tem muita religião, irmão. Tem muitas religiões por aí. E todas elas pregam que você vai ser salvo pelas obras. Mas o nosso evangelho diz que não. O evangelho de Jesus fala que você só pode ser salvo pela graça. As obras podem trazer um galardão para a sua vida maravilhoso, uma coroa, irmão, para a sua eternidade. Mas enquanto você estiver se aproximando de Deus, até para mostrar alguma obra tua, para ser aceito por Deus, eu estou dizendo para você, Deus ainda está te rejeitando, porque o orgulho do seu coração te leva a pensar que Deus vai te aceitar, porque você hoje jejuou, porque você hoje não pecou, porque você nunca adulterou, porque você nunca matou. Sabe, Deus não te aceita pelas coisas que você faz. Deus te aceita quando você se arrepende daquilo que você fez. Deus te aceita quando você entende que Jesus é o Senhor e não há outro irmão além dele. Sabe, tira do seu coração essa ideia de merecimento, senão você vai continuar colhendo migalha debaixo da mesa. Uma geração legalista, irmão. Uma geração de crente legalista que se aproxima do altar de Deus com vergonha, com esse ranço, sabe, de filho pródigo, todos os dias chega diante de Deus se sentindo imerecedor do amor de Deus. Olha para mim, irmão, entenda quem Cristo tornou você a partir do dia que você creu nele. Levanta a sua cabeça como alguém que foi justificado, cheio do Espírito Santo. Agora você tem o poder de Deus e autoridade, sabe, para marchar em direção à eternidade, para ser autoridade dentro da sua casa, para ser autoridade espiritual dentro do seu trabalho. Ah, pastor, mas eu sou muito falho, eu sou fraco demais. É por isso que Jesus morreu na cruz, meu irmão. É para arrancar você desse lugar. Aqui na terra as pessoas têm que merecer as coisas. Mas para chegar no céu não tem que merecer não, irmão. Para chegar no céu, para chegar na presença de Deus inculpável, tem que se humilhar, tem que reconhecer que não presta mesmo, tem que reconhecer que é adúltero mesmo, que é mentiroso mesmo, sabe, que é imoral mesmo. Tem que reconhecer, porque enquanto você bater no peito e falar, não, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa mesmo, ai, olha, eu sou um bom crente, eu sou uma pessoa moral, eu sou uma pessoa isso e aquilo, e começar a se justificar baseado em obras de justiça, irmão, eu quero dizer para você, nada do que você fizer, irmão, é suficiente para você ser aceito diante de Deus. Mas tem uma coisa que faz você ser aceito diante de Deus, irmão, e nem o diabo pode impedir. Enquanto você está aí oferecendo sacrifício para Deus, tem gente que está tentando comprar Deus com oferta, tem gente que está tentando ser aceito por Deus por status, tem gente que está tentando ser aceito por Deus pelas vestimentas, tem gente que está tentando ser aceito por Deus, sabe, por um monte de coisa. Só tem um jeito de chegar e ser aceito diante de Deus, é pôr a cara no pó e dizer, Deus, eu não sou digno nem de olhar para o céu, pelo aquilo que eu sou, eu não presto, Jesus, o Senhor morreu por mim, e eu tenho sido cada dia mais, quando eu olho para mim eu vejo mais pecado, mais miséria em mim, mas só tem um que pode me redimir de todos os meus pecados, que é o Senhor Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, meu irmão, minha irmã, os teus pecados não podem ser perdoados por nada que você ofereça a Deus. Deus ofereceu Jesus Cristo pela sua vida. Agora eu quero chamar a tua atenção aqui. Jesus veio ao mundo, irmão, mas o mundo não o reconheceu. João capítulo de número 1. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você sabe por que esse evangelho que eu estou pregando aqui, irmão, é impossível você rejeitar ele? Porque você não tem escolha. Você não tem escolha. Nos próximos dias, você vai continuar envelhecendo, e nos próximos anos, certamente você morrerá. E você querendo ou não, você vai abrir os teus olhos e vai estar diante do Criador. Só tem um caminho para lá, e não é a religião,
E não é a igreja do pastor Regis, a igreja presbiteriana renovada, não. Você vai abrir os olhos, de repente vai estar lá, diante do trono de Deus. Em Apocalipse, no capítulo de número 20, se você puder abrir, para a gente antecipar esse evento diante dos teus olhos. A partir do verso 11, irmão, este será o cenário da sua pós-morte. Você vai abrir os teus olhos e vai ver isso: um trono branco e aquele que nele estará sentado. Verso 11: a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Esse céu e essa terra que hoje você habita, irmão, ele vai desaparecer, ele vai fugir da presença de Deus, irmão. E ele vai ver, ó, o que João viu? Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé. Como que estarão? Diga: em pé, diante do trono. Sabe por quê, irmão? Porque estarão em pé aqui, porque todo joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que livros foram abertos. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: sabe o que são esses livros? Fala assim: é o livro. Um deles, diga, um deles é o livro que conta toda a sua história. É o livro do Lucas, é o livro do Valentim. Lá nesse livro, irmão, está escrito cada minuto, cada pensamento, cada segundo, cada sentimento, cada ação tua, tudo que passou na tua cabeça, desde o dia que você nasceu ao dia da sua morte. Esses livros serão lidos, e eu não sei qual que é a tecnologia que Deus vai usar, mas vai ser assim, ó. Você vai saber tudo sobre o irmão que está do seu lado, sem nunca ter conhecido. Os teus olhos vão se abrir, você vai entender tudo e vai conhecer tudo e todos. E os pecados de todos serão revelados, e todas as coisas que você fez em oculto, a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não haja de ser revelado. E esse grande dia vai chegar para a nossa vida. Tudo que você escondeu da esposa, do pai, do filho, tudo que você fez na terra, irmão, por mais oculto e escondido, nesse grande dia virá à tona perante os olhos de toda a humanidade. Dos que morreram há 1000 anos atrás, estarão lá e vão contemplar tudo, irmão, na sua própria língua, no seu próprio entendimento. Todos saberão tudo sobre todos. A palavra de Deus diz que outro livro foi aberto. Amém ou não amém? O livro do quê? Então livros foram abertos, mas também outro livro foi aberto. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos... Todas as pessoas que estarão diante do trono serão julgadas, meu irmão. Tem crente falando: eu não vou passar, eu sou crente, meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Sabe, ninguém vai ver. Você está descontextualizado. Você entendeu errado, irmão. Todo olho verá isso, irmão. A tua história, a tua imundícia, a tua pequenez, o teu merecimento da ira. Mas a palavra de Deus diz que outro livro foi aberto. O livro da vida. Escuta só. Verso 13: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. O Hades aqui é o inferno, irmão. O espírito daqueles que estavam no inferno, no dia do Senhor, voltarão aos seus corpos que estavam no Sheol e se apresentarão diante do trono. Escuta o que o texto está dizendo. Ele diz que até o Hades entregaram os seus mortos, e cada um deles foi julgado de acordo com o que tinha feito. E o verso 14:
Então a morte e o Hades foram lançados no Geena, no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Verso 15, lê comigo toda a igreja aqui, ó. Vamos todos juntos. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Geena é eterno, irmão. Deus não criou o lago de fogo para você, para sua família, para o teu parente. Deus criou o lago de fogo para punir Satanás, os demônios. E aqui eles já foram lançados nesse contexto. Mas aqueles que rejeitaram Jesus Cristo como Salvador das suas vidas e como Deus, irmão, seus nomes que não estarão no livro da vida também serão lançados. Sabe qual que é a diferença do cristão? Ele vai ser envergonhado quando for lido o seu livro, e vai contar a sua história, história do Joás, história do Ricardo, a história do Regis. Cada um de nós, a nossa vergonha será tão grande, irmão, que você não vai ter tempo para olhar para o pecado de ninguém. Seus joelhos vão se dobrar e a sua língua vai confessar que Ele era Deus. E você vai lembrar, por mais cristão que você fosse, por mais devoto, até o apóstolo Paulo vai estar lá, lamentando nesse grande dia. Ele vai estar lá em tremor e temor, todo mundo, até a Maria, aquela que carregou o Senhor no ventre, vai estar prostrada, clamando a misericórdia daquele Criador, porque Ele estará em um trono santo, eterno, soberano e poderoso para julgar toda a humanidade. No capítulo de número 1 de Apocalipse fala que todos os olhos verão, até aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão quando verem o Filho do Homem. Ele vai julgar, irmão, e vai julgar com justiça, e não vai escapar nada. Mas no livro da vida está o nome daqueles que foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Enquanto você ficar tentando alcançar Deus através do seu merecimento, irmão, através da sua justiça própria, você nunca vai ter convicção de salvação. Mas quando você entender que é Jesus que pode salvar você, e essa geração ela precisa entender isso, a sua família, o seu pai, o seu avô, ele precisa entender isso antes da morte, irmão. Em Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 27, fala que ao homem é dado morrer uma vez e depois é o juízo. Não tem segunda volta, irmão. Não tem outra oportunidade em vida. Arrependa dos seus pecados em nome de Jesus. E entenda que as pessoas que estão próximas a você precisam de reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixa eu explicar para você agora, para a gente finalizar isso. Lembra que Deus saiu quando o homem pecou? Eu queria que toda a igreja prestasse atenção aqui nessa analogia. No Éden, Deus expulsa o homem, e ele começa a conviver nesse mundo, e eles se corrompem, e Deus se retira, e Deus passa a falar agora com o homem através de homens que começaram a se santificar, que começaram a reconhecer Deus. Deus usava profetas para falar. Chegou um momento na história que o homem começou a pecar tanto que Deus tirou e enviou o dilúvio. Ele destruiu a terra e começou uma nova era, um novo tempo. Recomeçou no coração de um homem que teve fé, chamado Abraão. A promessa de Deus para a sua vida começa ali, nesse projeto de Jesus Cristo, nesse projeto do Filho encarnado, nesse projeto da cruz do Calvário, da salvação, da ressurreição. Só que o homem continua em seus pecados. Deus dá a lei a Moisés, Moisés mostra aquilo que entristece a Deus, mostra o pecado, e agora o pecado está numa placa dizendo: não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, e por aí vai, e a lei. Tudo isso tornou você e eu mais culpado ainda, porque nenhum de nós aqui conseguiu obedecer os 10 mandamentos.
Pode procurar, irmãos, talvez você tenha quebrado todos. Você fala, pastor, mas eu não matei, mas matou em seu coração. E no Novo Testamento Jesus fala que se você pensou em matar, você já matou. Você pensou em adulterar, você já adulterou. Nós quebramos os 10 mandamentos e pela segunda vez nos tornamos culpados. Não teve um homem na terra, irmão, que não quebrou, até o dia que Jesus nasceu. Sabe o que Deus fez? Tinha se retirado, mas enviou o Filho. E aí o Filho você conhece. Ele veio na terra, pisou, transpirou como homem, sendo Deus. Conviveu no meio do pecado e não pecou. Alguns diziam, Jesus, tu és um profeta, mostra-nos o Pai. Ele falou, vocês têm visto o Pai quando olha para mim. Deus encarnado, mostrando o amor. Jesus é Deus, irmão. Ele pisou na terra como homem, e ele estava sujeito a todos os pecados e não pecou, e foi até a morte, irmão, fiel para cumprir todas as exigências de Deus para salvar a sua vida. Jesus transpirou sangue, irmão, porque estava num corpo de carne. Na cruz do Calvário ele foi transpassado, ele foi crucificado, ele foi pregado lá pelo teu pecado. A cruz era minha, era sua. Mas ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ele, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a ira de Deus se manifestou e Jesus bebeu toda a ira de Deus na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E olha bem para mim, irmão, a vitória foi garantida. Sabe por quê? Porque antes do Wesley nascer, Jesus perdoou todos os pecados dele. O dia que Jesus ressuscitou, ele cancelou completamente a escrita de dívida que tinha no seu nome. Por natureza, por ter nascido em pecado, por ter se corrompido. Jesus fez isso, e ele falou aos discípulos, olha, anuncie esse evangelho a todo mundo. Jesus começou com 12 homens, e o evangelho foi crescendo, e sendo pregado, e está sendo pregado, e chegou até você, e você não pode rejeitar esse evangelho. É a sua única esperança, é a única coisa que você tem para fazer hoje, irmão. É entregar sua vida completamente para o Senhor Jesus Cristo. Ele falou, não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo. E Ele enviou o Espírito Santo. Você mesmo sozinho aí, morto, talvez em pecado, todo em transgressões, cego, como nós lemos no texto de Efésios capítulo 2, não consegue reconhecer e aceitar Cristo no seu coração. E Ele envia o Espírito Santo para dizer ao seu coração, aceite-o, aceite-o enquanto é tempo. Porque se o seu coração está queimando por essa palavra que está sendo pregada, eu quero dizer para você, é o Espírito Santo de Deus dizendo para você assim, não rejeite a palavra, recebe e seja salvo hoje. Tem o seu nome escrito no livro da vida. Sabe, tem muita gente, irmão, que assim como aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, estavam desistindo da caminhada com Deus. Depois da ressurreição de Jesus, muitos dos discípulos se dispersaram, e nessa geração tem muitos dos discípulos de Jesus que por causa desse mundo, por causa das coisas que o mundo tem oferecido, tem se afastado do Senhor, e um dia já caminhou com Deus. E essa palavra é para você também. Está chegando o tempo de reconciliar com Deus, irmão. O tempo nosso está acabando. Talvez você fale, eu tenho uma convicção que Deus, Ele conhece as minhas fraquezas e Ele está comigo, e nos meus pecados Ele me ajuda, e você tem permanecido às vezes de uma maneira negligente perante Deus, mesmo acreditando na sua salvação. Deixa eu só alertar você, eu não estou falando mais a respeito de Cristo na sua vida, eu estou falando que existem pessoas dentro da sua casa que não são salvas por tua causa. Estou dizendo que você está levando a sua cruz de qualquer jeito, e as pessoas não estão vendo Deus na sua vida. Pessoas que você ama, irmão, e que eu garanto que você não vai querer ver ela naquele grande dia do trono branco sendo lançada no lago de fogo. Meu irmão, minha irmã,
Tem alguém aqui que está com a sua família? Olhe bem para o rosto do seu filho, da sua família, do seu esposo. Olhe bem. É forte o que eu vou falar aqui. Naquele grande dia, essas pessoas, irmão, que nós não pregamos o evangelho direito, que nós não ganhamos para Jesus, serão separadas de você para sempre. Serão arrebatadas dos seus braços para todo sempre. Dói o nosso coração por entes queridos que já partiram sem Jesus. E eu não vou amenizar isso para você. Eles serão separados de você para a eternidade toda, porque rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus. Não tem jeito, irmão. O evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser anunciado, a obra do evangelho precisa ser pregada. As pessoas serão separadas pela eternidade toda para um lugar de sofrimento eterno. Você não quer isso para os seus parentes, você não quer isso para a sua família. Reaja, meu irmão, levante dentre os mortos, desperta tu que dormes, comece a orar pelos teus entes queridos enquanto há tempo, porque depois que você for sepultar alguém, vai olhar no rosto dele e vai ficar tentando adivinhar. Não, irmão, procure ter a certeza, sabe, pelo menos que você pregou, que você insistiu, sabe, não leve para o sepultamento dos teus entes queridos o remorso de não ter falado, de não ter anunciado o evangelho e orado por eles, porque o tempo está acabando, meu irmão. É a eternidade que está em jogo, não é 5 anos de uma faculdade, não é 80 anos de uma vida próspera, é para sempre. Para todos sempre estarão no lago de fogo aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus. Mas aqueles que aceitaram a Ele, e quebrantaram o seu coração, e se arrependeram, e lutaram todos os dias para fazer o seu melhor, esses se regozijarão, irmão, pela eternidade toda, num lugar maravilhoso que Ele preparou para os seus filhos. Alguém pode olhar e dizer: ah, pastor, dura esse evangelho, dura essa palavra, será mesmo? Um dia alguém questionou o pregador: eu sou ateu, não acredito desse jeito, não acredito nesse evangelho, negócio de inferno, negócio de lago de fogo, isso aí não faz o menor sentido. Olhe bem para mim o que eu vou dizer, irmão. Você pode até não acreditar. Aquele pregador olhou e disse assim: se eu também não acreditar, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Morreu, acabou. Acabou. A vida é aqui, é agora. O inferno é aqui. O pregador disse para aquele ateu o seguinte: eu vou continuar crendo no meu Jesus, porque se você tiver certo, o nosso destino é igual. Mas se você tiver errado, e a palavra de Deus foi a palavra de Deus, e Jesus Cristo morreu mesmo, e ressuscitou mesmo, irmão, aquele que está levando de qualquer jeito vai ter uma grande decepção eterna. Sirva a Jesus, irmão. Continua firme com Ele. Lute para abandonar as suas fraquezas e os seus pecados, porque o preço do pecado e o salário do pecado é uma segunda morte, e é eterna. Eu queria ler o último texto com os irmãos. Apocalipse no capítulo 21 diz: então vi novos céus e uma nova terra. João, após o juízo de Deus, ele está dizendo isso. Então vi novos céus e uma nova terra. Diga: nova terra. Você está aqui hoje na terra, sim ou não? Bate o pé no chão aí. A terra está aí debaixo dos teus pés. Eu disse que essa terra e céus desaparecerão, mas haverá um novo céu, uma nova terra para aquele que é salvo. A Bíblia diz
E vi novos céus e uma nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia, mas vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus de Deus, da parte de Deus, está vendo? Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aleluia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, Jesus, está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles. O próprio, não é onipresença mais, aqui é a presença de Deus, estará com eles, e será o seu Deus. E o verso 4 diz: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Irmão, aqui você vai estar enxugando os teus olhos, porque você estava chorando, vendo pessoas às vezes que se amava indo para o inferno porque rejeitou. Você vai estar chorando aqui nesse momento, sabe, alegre de estar vendo a glória de Deus chegando, mas entristecido pelas pessoas que caíram no lago de fogo para a eternidade. Mas a palavra de Deus diz que aqui ele enxugará toda a sua lágrima, e nesse momento não haverá mais morte, e não haverá tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Vai começar do zero, irmão. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Parece que não tem ninguém aqui. Ele está dizendo: olha, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E me disse ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No princípio Deus criou os céus e a terra, e no fim Ele destruiu isso. E a palavra de Deus diz que dá-se início à eternidade. E aqui não tem princípio, aqui não tem alfa mais, aqui não tem ômega mais, porque é eterno, é para todo sempre, nunca mais haverá morte. Aleluia! E ele fala assim: a quem tiver sede, darei da fonte da água viva. Verso 7: e o vencedor, digo o vencedor, herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem não vai entrar? Verso 8: mas os covarde, irmão, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que são rebeldes, tem uns textos que falam, praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Esse é o Evangelho, irmão. Essa é a oportunidade que você tem. Talvez você entrou aqui, talvez pela primeira vez numa igreja. Existe uma eternidade esperando cada um de nós, e a oportunidade se chama agora. Eu me lembro de um dia que eu preguei o Evangelho, tinha um moço sentado aqui, era no outro salão ali, e eu preguei esse texto, esta palavra. Eu fiz um apelo, e eu falei: daqui 25 anos, se você estiver aqui, glória a Deus, mas muitos dos que estão estarão mortos. Daqui 50 anos, boa parte dos que estão sentados ouvindo essa palavra estarão mortos. Daqui 70 anos, quase ninguém vai estar aqui mais. Daqui 100 anos, todos nós aqui estaremos. Mas não se apegue a isso. Aquele moço, ele ouviu essa palavra, e eu não estou fazendo isso em cunho de ameaça, eu estou contando um testemunho que aconteceu comigo aqui. Ele ouviu esta palavra, esta mensagem, e um apelo poderoso, para que se entregasse a Jesus, se arrependesse, e viesse caminhar com o Senhor.
2 semanas depois, ele se embrenhou em fazer um latrocínio aqui na cidade. E eles mataram um moço no açougue ali, do Mercado Economia. Aquele moço que participou daquele latrocínio estava no culto. E algumas semanas depois, ele foi morto. Talvez você fale, pastor, mas eu não vivo perigosamente. A gente só precisa de uma desculpa, irmão. É uma pequena desculpa para não estar mais aqui. E eu te pergunto, como está a sua vida com Deus hoje? Não tem a ver com a igreja, irmão, com a religiosidade. A Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Lá não vai ter jeito de você pegar na mão do seu pai, de sua mãe, do seu pastor. Lá não vai ter jeito de você falar, ora por mim, me ajuda, não. É você e Deus. É você e o Criador. A responsabilidade é sua. Na hora da morte, irmão, na hora do fim, você está ali numa dificuldade, no leito, seus amigos vão lá, te visitam, sua família vai lá, ora com você, cuida de você, se precisar dar banho em você. Mas a sua família e os seus amigos vão carregar o teu caixão até na sua sepultura. E quando colocar você ali, eles vão virar as costas e vão voltar para as suas próprias vidas. O seu dinheiro pode fazer aquela lápide bonita, aquela coroa de flor chique, aquela homenagem maravilhosa até ali. Mas o dia que você passar para a eternidade, você vai precisar de um nome chamado Jesus Cristo. Não vai ter nenhum anjo da guarda, não. Você vai trombar com o anjo da morte. Depois é Jesus, irmão. Jesus te justifica ou te condena eternamente. E esse evangelho que eu prego essa noite aqui na autoridade do Espírito Santo e pela misericórdia e graça de Deus, ele está ecoando na eternidade. E esse dia na tua história e no teu livro está escrito. E vai dizer, naquele dia, naquele culto, que a minha palavra foi pregada, você estava sentado lá, você ouviu a minha palavra, você ouviu aquele texto, aquele exemplo, estava tudo lá, e o que você fez com essa palavra? Curva a sua cabeça em nome de Jesus Cristo.